Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a autoria dos ataques contra a Venezuela. Postagem de Donald Trump, Nicolás Maduro, após ser capturado. Depois que os Estados Unidos invadiu a Venezuela e capturou Maduro, a internet tem sido alvo de muitas discussões, questionamentos e incerteza. E aí? Será que vai ter a terceira guerra mundial? Hoje, pessoal, eu vim trazer um vídeo para vocês aqui, porque eu também sou um pouco leigo nesse assunto. Eu vi um vídeo em outra rede social e esse vídeo ele me chamou a atenção, que ele foi bem esclarecedor para nós entendermos melhor por que o Maduro foi capturado. Esse vídeo aqui é um vídeo mais informativo. É um vídeo que nós vamos reagir aqui. Ele é um vídeo bem informativo, bem dinâmico. Ele traz as informações com uma boa clareza. Então veja esse vídeo até esse final. Se você é uma pessoa leiga igual eu nesse assunto, veja esse vídeo que você vai entender um pouco mais o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer. Existem muitas especulações referente a isso, como vocês podem ver na internet, questão de inflação, questão de invasão de outros países. Então um pouquinho bem complexo. Mas nós vamos entender esse vídeo aqui junto com vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, dê o seu joinha, deixe um comentário para fortalecer esse vídeo, pessoal, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas. Também hype esse vídeo aí, para que o YouTube também mande para mais pessoas. Tá? Tem um botão hype que fica próximo aí ao botão de comentários, então dá essa força pra gente. Então nós vamos reagir e depois a gente vai comentando alguns pontos, né, que a gente achar necessário. Então vamos lá para o vídeo. Vocês viram aí, o ano começou daquele jeitão. Ao comando de Trump, os Estados Unidos simplesmente invadiram a capital da Venezuela, Caracas, e capturaram Maduro e sua esposa. Mas como foi que essa confusão toda aí começou? E o mais importante, os Estados Unidos podem fazer o que eles fizeram? Meu nome é Caio, eu pego temas complicados e descomplico aqui de forma simples e visual. É o que você vai ver hoje. A rede social dele eu não encontrei ele aqui no YouTube, pode ser que ele esteja aqui no YouTube, mas por esse arroba que você tá vendo aí no vídeo, você pode encontrar ele, tá? É só você digitar nas redes sociais que você vai encontrar ele. Ele tem um conteúdo muito top, muito bacana. Eu vi um conteúdo dele explicando sobre a nova mudança com relação a tirar a habilitação. Nossa, trouxe muito clareza, então o conteúdo dele é muito bom, vale a pena se inscrever no canal dele, seguir ele nas redes sociais, porque é um camarada que ele traz ali a informação de uma forma muito clara. O que é que tá acontecendo lá na Venezuela? O buraco é muito mais embaixo do que você tá imaginando. Trump já vinha aumentando o tom contra a Venezuela, dizendo que Maduro, presidente da Venezuela, na verdade não é presidente não, é narcotraficante. E bate de pé junto dizendo que o país está virando massa de imigração para os Estados Unidos. Além disso aí, tem outro ponto muito importante nessa narrativa toda. Os Estados Unidos passaram a dizer abertamente, publicamente, repetidamente que o governo de Maduro, na verdade, está ilegível. Ou seja, o cara forjou as eleições para poder ser o presidente. É, isso muitas pessoas falam, né? E as pessoas comentam que lá não tem eleições justas, né? Fala que ele forjou as eleições ali, que outra pessoa ganhou, não lembro o nome da pessoa que disputou com ele. Como eu falei para vocês, sou um pouco leigo, mas ali ele falou que ganhou, não aceitou ali fazer uma contagem dos votos, fazer uma investigação para realmente ver se ele tinha ganhado mesmo, né? Enfim, os Estados Unidos, como outros países, entende que a eleição lá não foi feita da forma correta. Só que existe um outro lado nessa história, para muita gente, para muito crítico e para muito especialista, o interesse dos Estados Unidos na Venezuela é outro. Daqui a pouco a gente vai ver qual é. Ao longo de 2025, o bagulho foi ficando mais intenso. Os Estados Unidos resolveram partir para cima. De que forma? Primeiramente com sanções, principalmente ali no setor de energia. Depois, os Estados Unidos reforçou o Mar do Caribe ali, fazendo a operação de atacar algumas embarcações que cruzavam ali, né, o território americano. E o gesto mais simbólico de todos, simplesmente o envio do maior porta-aviões para os mares venezuelanos. Ou seja, a pressão deixou de ser só diplomática e econômica e passou a ser militar. Já tem um tempo que Donald Trump tá falando que ele ia ter essa ação que ele tomou. Então já tem um tempo que ele estava avisando mesmo que realmente ele ia ter essa atitude. Inclusive tinha até uma recompensa pela prisão dele. Se era 50 milhões, era muita grana. Tá? Então já existia uma recompensa
para capturar o Maduro. Enquanto isso, na Venezuela, Maduro dizia que aquilo era uma agressão em preparação, ou seja, eles estão querendo fazer alguma coisa aí. Não, mandaram o maior porta-aviões do mundo aqui pro teu quintal, eles querem só brincar. É a Disney. O que foi que Maduro fez? Tirou o bigode? Não. Pediu apoio aos seus aliados. Só que aí que tá o detalhe. Presta atenção. Os aliados da Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, China e Irã. Só a galera que não dá valor a uma briga. Em fóruns regionais, Cuba e Nicarágua tá sempre defendendo a Venezuela. Já Rússia, China e Irã, além de ser aliado e apoiar, investe dentro da Venezuela. Mas isso aí é de agora? Não, desde a época de Chaves. E não é esse Chaves aqui não, viu? É esse aqui. Depois dá uma pesquisada. No fim de 2025, o negócio já tava pegando fogo. Bloqueio de navio, pressão política, pressão ideológica. Os Estados Unidos começou a pressionar quem tava comprando petróleo da Venezuela e parte dos americanos estava se perguntando até onde a gente pode ir nisso aí. Ou seja, o negócio tava escalando. Até que no comecinho de 2026, numa mega operação, os Estados Unidos invadem a Venezuela, atingem pontos estratégicos e capturam Maduro e sua esposa. A narrativa, a versão dos Estados Unidos, eu já falei. Pra eles, tudo normal. Eles estão certos e acabou-se a conversa. Mas tem o outro lado dessa história e a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o real interesse de Trump e o governo dos Estados Unidos na Venezuela? Muita gente garante que tem a resposta e o nome dela é petróleo. A grande maioria das pessoas dizem que é o petróleo, né? E realmente o próprio Donald Trump, ele afirmou isso aí. Que existe lá uma petrolífera lá que não produz o quanto deveria produzir e assim, existe uma dívida também que a própria Venezuela não paga, tá? Deve outros países também. Eu acho que inclusive até o Brasil também. Então, o interesse realmente dele é o petróleo. Não existe, eu acho, outro interesse. Mas é para libertar a população de um ditador. Não é bem assim, não. Na verdade, libertou a população de um ditador. Mas o interesse dele, realmente, pela repercussão e até a própria declaração dele, o maior interesse é o petróleo ali, que vai garantir também a própria economia do próprio país, que está quebrado. A Venezuela é um país assim, que as pessoas imigram para outros países porque já não tem alimento, as pessoas estão morrendo de fome. O salário é baixíssimo, tá? O salário é muito baixo. A proposta dele é fazer com que volte ali a trabalhar com petróleo e que esse petróleo ali venha gerar uma economia, né, o crescimento do país, algo que já não acontece mais ali na Venezuela. A Venezuela simplesmente tem a maior reserva de petróleo declarada do planeta. São mais de 300 bilhões de barris. Ganhamos de Arábia. Cara, é muito petróleo, muito petróleo. E como que um país que tem tanto petróleo, assim, tanta riqueza, as pessoas estão sofrendo tanto? Então é triste. Tá? É triste, é muito triste essa situação. Arábia Saudita, Canadá e até mesmo dos Estados Unidos. A dívida americana são 38 trilhões de dólares. Será que tem alguma coisa a ver aí? Não sei quanto é que tá o preço do barril, mas se tiver ali 60 dólares, 60 vezes 300 bilhões, estamos falando de uma bagatela aí de quase 19 trilhões de dólares, só de petróleo. Mas aí você pensa, eita, então a Venezuela é podre de rica. E a resposta é não, acontece que lá só tem petróleo só. Não sei se é isso tudo, mas cerca de 90% da exportação da Venezuela é só de petróleo, não tem mais nada. Pra você ter noção, em 2018 a inflação da Venezuela chegou a 1 milhão %. O salário mínimo dos caras é R$3. O salário é R$3, gente. Nossa, o que a pessoa faz com R$3? Eu nunca fui na Venezuela, poderia até ir, né? Por curiosidade ali, conhecer o país, mas eu já vi alguns vídeos, algumas pessoas reagindo indo da Venezuela e já vi duas situações, pessoas falando que realmente as pessoas passam fome lá, que é muito difícil, e outras pessoas reagindo que é um país muito bom, muito bacana, que não é aquilo que as pessoas falam. Então existem muitas controvérsias, mas realmente lá o salário é muito baixo, as coisas são caras, as pessoas vivem numa situação lá bem deplorável no sentido financeiro. Então é um pouquinho complexo lá. Então existem diversas situações onde as pessoas falam que não é do jeito que as pessoas narram, que o país é um excelente país, que não tem ditadura e que tal, que as pessoas vivem bem, e tem outro lado que fala que não, que realmente as pessoas não vivem bem, não conseguem alimentar direito, e a gente consegue já ver isso aí nas pessoas que migram para cá. Aqui mesmo na nossa cidade tem pessoas que vieram da Venezuela e não querem voltar, porque aqui eles conseguem
o mínimo para eles poderem sobreviver, para eles poderem se alimentar. Eles falam que eles não estariam tão bem como eles estão aqui no nosso país. E não, isso não é uma piada. Quer dizer, a situação da Venezuela não tá muito bacana, não. Mas quem é nós pra rir disso aqui, né? O sujo falando mal lavado. Foi mal, vamos focar aqui. Por exemplo, a PDVSA, que é a empresa estatal de petróleo da Venezuela, é responsável praticamente por todo o setor de óleo e gás do país. E aqui que acontece um negócio interessante. A PDVSA é tipo a Petrobras da Venezuela, é do governo. Então, se é do governo, é de Maduro. Quer dizer que o Maduro que manda lá, manda, desmanda, tira gente, coloca gente. O que aconteceu ao longo do tempo é que ele foi tirando pessoas de cargos técnicos, né, de profissionais que sabiam o que estavam fazendo, e foi colocando a galera do regime dele. Ou seja, que é formado em petróleo, tem tudo, sai, bota menino aqui, ó, como é teu nome? Não sei não, mas bota lá, vai. O que foi que aconteceu? A produção caiu. Pra quem produzia mais de 3 milhões de barris por dia, e agora tá produzindo cerca de 900 mil, eu acho que o negócio desandou. Quer dizer, pra muita gente, até pra grande parte dos venezuelanos, o Maduro simplesmente saqueou a empresa estatal de petróleo. E quem vai resolver esse problema? A população? Não, é os Estados Unidos, né? Então, em meados de 2017, os Estados Unidos começaram a olhar para essa situação aqui da Venezuela e começaram a apertar os ombros, alegando quebra de democracia e repressão política. Em 2019, os caras embargaram o petróleo da Venezuela. Ou seja, a situação só piorava. Sanções proibiram empresas americanas a comprar petróleo venezuelano. Aí o negócio começou a quebrar de vez, a situação do país, que já não era boa, passou a ser horrível. Então, os Estados Unidos, para resolver o problema, foi lá e tirou o problema, o Maduro. Porém, a pergunta é, sem o Maduro no controle, quem é que vai controlar a maior reserva de petróleo do planeta? Ó, os Estados Unidos aqui, ó, olha eu aqui, ó, eu aqui. O que é que isso significa? Qualquer mudança no país, ou seja, tirou o presidente, isso mexe em muita coisa. Primeiro, quem que vai controlar essas reservas de petróleo? Quais contratos com outros países vão ser mantidos? E como esse petróleo vai chegar no mercado internacional? O próprio Donald Trump já falou que é os Estados Unidos que vai ficar responsável aí pelo petróleo. Vai mandar uma equipe para poder ali meio que, digamos, governar o país, governar a questão da empresa lá, reestruturar o país, fazer a economia girar, fazer a riqueza voltar ali no país. Segundo o que ele falou, é o próprio Estados Unidos que vai tomar conta e vai também buscar assegurar a questão dos contratos que a própria Venezuela tinha com outros países. Segundo a entrevista que ele deu essa informação, mas tudo é incerto, né, gente? A gente não tem certeza de nada. Infelizmente, a gente não consegue ter certeza de nada. Você que tá pensando aí, mas isso aí tem alguma coisa a ver comigo, Caio? Tem, meu amigo. Porque isso aqui tem tudo pra alterar o preço do petróleo e pra cima. E subindo o preço do petróleo, sobe gasolina. Subindo gasolina, sobe todos os preços. Porque grande parte das mercadorias são trazidas como? Por telepatia? Teletransporte? Dragon Ball? Não. De caminhão, meu amigo. Então o preço da gasolina influi simplesmente em tudo. Quando um grande produtor entra em crise ou vira alvo militar, o mercado todo fica em alerta. É por isso que muita gente olha pra essa história não só como algo de política e de segurança, mas sim como uma disputa estratégica por recurso. E simplesmente petróleo, não é qualquer recurso não. E se os Estados Unidos está se colocando à disposição ali para controlar essa reserva de petróleo, tem gente que também tá. Que é o caso da China, né? Que simplesmente a Venezuela deve só 60 bilhões pra China. 60 bilhões que a Venezuela deve pra China, gente. Nossa. Por isso que o país tá quebrado, né? Com tanta riqueza. Por mais que ele falou ali que só tem o petróleo, ali que é a riqueza do país, digamos assim, mas mesmo assim dava para fazer o país girar muito bem. A maior reserva do mundo de petróleo é na Venezuela. Tu acha que eles pagam com o quê? Com dinheiro? Ele não tem dinheiro não, os caras só tem petróleo. Tem um suposto contrato aí que todo santo dia a Venezuela tem que pagar 500 mil barris de petróleo para a China, para poder quitar a dívida de 60 bilhões. A Rússia também é outro país que investiu na Venezuela e não quer deixar isso aí barato não. Aí os caras pensam assim, a gente investe no país de vocês para os americanos virem pegar a maior reserva de petróleo e nós, como é que fica? E ao mesmo tempo, o Trump deve pensar o quê? Com a Venezuela colapsando, beleza, com grande ajuda nossa, essa reserva de petróleo não vai ficar ao léu não, a gente tem que cuidar disso aí. Ou vai deixar a China e a Rússia cuidar? Não, não é assim não. Sem falar que, olha onde tá os Estados Unidos, olha onde tá a Venezuela, olha onde tá a Rússia e olha onde tá a China. Tu acha que os Estados Unidos vão deixar os principais rivais dele controlar um negocinho que tá do lado deles aqui, vizinho? Claro que não. Obviamente o governo venezuelano recrimina essa ação dos Estados Unidos. Vários outros países também criticaram essa ação dos americanos, inclusive o Brasil, que Lula falou que isso aí ultrapassa uma linha inaceitável e também que é uma afronta gravíssima à soberania. Por isso que muita gente aponta essa ação dos Estados Unidos como ilegal do ponto de vista internacional. E fica uma narrativa no ar, né? Se uma grande potência tá fazendo isso hoje, amanhã outra pode fazer também. É onde mora o perigo, é isso que mora o perigo, gente. A partir do momento que um país
ele faz isso com outro país, abre aí um precedente, né? Onde esse precedente, outros países também podem chegar e falar, não, eu vou fazer também com outro país que eu quero invadir, um exemplo, né? Então, assim, é muito complexo, sabe? Nesse precedente aí, muitos países fica de orelha em pé, né? O que pode acontecer? Ou seja, não tem mais ordem, faz o que quer, complicado. Meu amigo, no Senado aqui em Fortaleza tá bom demais. Porém, também é importante mostrar o fato que existe parte dos venezuelanos que aplaudiram essa ação dos Estados Unidos, que se sentiram livres da ditadura do Maduro. Sim, nesse ponto de vista e nessa fala dele, a gente percebe que houve muita comemoração, gente chorando, comemorando. A cidade entrou em festa quando prendeu o Maduro, entrou em festa, né? Teve comemoração de outros países também, de venezuelanos que estavam refugiados, comemorando também, como também teve outras pessoas também que recriminaram, né? Fizeram protesto. Mas a grande maioria, pelo que a gente vê nas redes sociais, a grande maioria aplaudiu essa ação dos Estados Unidos, porque eles se sentiram livres, né, de um ditador. Mesmo assim, tá a vice-presidente de Maduro lá ainda. Mas como que vai lidar com essa situação agora, a gente não sabe. Muito fácil de ver vídeos aí nas redes sociais de pessoas comemorando essa ação dos Estados Unidos. Já no lado político, o Supremo da Venezuela determinou que a vice-presidente Delcy Rodrigues assuma o comando do país. Por sua vez, Trump foi a público e disse que ele vai administrar a Venezuela e colocar o petróleo para funcionar de novo, junto com a ajuda da liderança interna da Venezuela. Ele afirmou também que a vice-presidente Delcy Rodrigues estaria disposta a cooperar com os Estados Unidos. Mas não foi bem o que ela falou, não. Em cadeia nacional, ela falou que isso foi um sequestro ilegal e que Maduro continua o único presidente da Venezuela e pede a libertação dele e de sua esposa já. Realmente a Delcy, ela deu essa declaração, só que o Donald Trump deu uma resposta dura para ela também. Falou que, assim, se ela não ficar, digamos assim, fica ligeira, senão vai acontecer pior do que aconteceu com o Maduro, né? Então, ficar com a orelha em pé. Se os Estados Unidos falou que ia fazer isso com o Nicolás Maduro e fez, com certeza, para ele ter outra atitude. Se a nova presidente não cooperar, cara, é daqui para ali. A gente não sabe, é incerteza. O que eu falei? Tudo é incerto nesse momento. Enquanto isso, Maduro foi levado para os Estados Unidos e deve passar por uma audiência num tribunal lá em Nova York. Os aliados da Venezuela, China, Rússia e os outros países começaram a se pronunciar, ou seja, ainda vai rolar muita coisa nisso aí. Porém, teve presidentes que já se pronunciaram a favor dos Estados Unidos, é o caso do da Argentina, e alguns falaram que isso é um passo necessário contra um governo ditador. Ou seja, sempre vai haver vários lados dessa situação, vários pontos de vista. O assunto vai muito além desse negócio de direita e esquerda, é uma parada muito mais complexa que vale a pena o nosso tempo dedicado a isso aqui. Enfim, o objetivo desse vídeo não é mostrar pra você quem tá certo ou quem tá errado, é mostrar os fatos. E se teve algo que eu falei aqui que a informação não foi passada corretamente, te convido a corrigir aqui nos comentários. Então, se esse vídeo te ajudou a clarear um pouco a mente, eu peço compartilha aí pra algum amigo que tá boiando nesse assunto. Deixa uma curtida, aproveita e me segue para ver mais vídeos como esse. Nossa, pessoal, que vídeo esclarecedor. Ele traz um esclarecimento muito grande referente a esse assunto, né, esse fato que aconteceu ali na Venezuela. E como ele falou, ele ali não veio falar nem de esquerda e nem de direita, mas sim trazer os fatos do que está acontecendo. E é um assunto que merece a nossa atenção, porque quer queira, quer não, vai respingar em cada um de nós que está aqui. Vai respingar em todos os países essa situação aí. Então, a gente é incerto. Deixa aí nos comentários o seu ponto de vista, a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.